Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? O Dia Mundial da Saúde é celebrado no dia 7 de abril, mesma data de criação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e é uma data que nos convida à reflexão sobre formas de promoção da saúde. Por causa disso, o Repórter SUS desta semana vai destacar uma dessas formas, a promoção da atividade física. Se está difícil para você se motivar para uma caminhada, uma corrida, para ir à academia, fazer qualquer tipo de exercício físico, aqui vão alguns bons motivos de acordo com a própria OMS. Entre os benefícios da prática regular de exercícios está a redução da ansiedade, do risco de doenças cardiovasculares e até mesmo do desenvolvimento de câncer. E a atividade, olha, tem que ser regular. Olha, o ideal é se exercitar 1 hora por dia em pelo menos 5 dias da semana. Não é pouca coisa. O Sistema Único de Saúde tem estratégias para incentivar a prática das atividades físicas, porque a gente sabe que não é fácil para o trabalhador e para a trabalhadora colocarem essas práticas no cotidiano. Então a gente precisa, sim, que o poder público incentive essas práticas e facilite essas possibilidades. Desde a década de 1990 no SUS, a gente tem uma estratégia pioneira na cidade de Vitória. Mas será que o resto do Sistema Único de Saúde também tem essas práticas? Será que isso já está contento hoje, tantos anos depois do começo do nosso Sistema Único de Saúde? Bom, o financiamento por parte do Ministério da Saúde começa a partir de 2005 e entre os marcos dessa evolução está o programa Academia na Saúde, criado em 2011. A gente vai falar mais sobre esse assunto a partir de agora e para conhecer melhor as iniciativas do SUS relacionadas à atividade física, os desafios de implementação, a importância dessas atividades no nosso dia a dia, o Repórter SUS recebe o educador físico e pesquisador do Instituto Nacional do Câncer, Fábio Carvalho. Fábio, muito obrigada por estar aqui conosco para conversar sobre esse assunto que interessa muita gente, é super importante, no entanto, nem todo mundo consegue implementar no dia a dia, né? Olá, Nara. Eu que agradeço a oportunidade, em nome do campo das práticas corporais, atividades físicas e saúde no SUS. A gente está muito feliz em poder conversar com vocês e compartilhar e trocar. Antes da gente começar, Fábio, vamos trazer aqui alguns dados para quem está nos ouvindo sobre a prática de atividade física no Brasil. Segundo a pesquisa Saúde e Trabalho, feita pelo SESI, o Serviço Social da Indústria, de 2023, 52% dos brasileiros e brasileiras raramente ou nunca praticam atividades físicas. Entre quem faz atividades físicas, 22% se exercitam diariamente e 13% pelo menos 3 vezes por semana. 8% pelo menos 2 vezes por semana. Esse estudo também observou a conexão entre frequência das atividades físicas e o adoecimento. As conclusões são as seguintes: 72% das pessoas que praticam exercícios com frequência não tiveram problemas de saúde nos últimos 12 meses. Já entre quem nunca pratica atividade física, 42% sofreram problemas. Parece contraditório, mas mesmo com esses índices abaixo do desejável, 94% das pessoas entrevistadas concordaram que profissionais com a saúde física e mental em dia são mais produtivos e produtivas no trabalho. Para 88%, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E os dados globais também não são muito animadores. Segundo a OMS, 1 em cada 4 pessoas adultas não faz nem os 150 minutos mínimos de atividade física de intensidade moderada recomendados pela organização. Esse índice para as mulheres chega a 32% e para os homens a 23%. Entre idosos e idosas, as atividades são reduzidas na maioria dos países. Além disso, a desigualdade também entra nessa
conta. Populações mais pobres, pessoas com deficiência e doenças crônicas, vulnerabilizadas, indígenas, têm menos oportunidade de se manterem ativas. Na América Latina e no Caribe, os níveis de inatividade física aumentaram de 33% para 39% entre 2011 e 2016. Bom, essa é uma questão que, obviamente, envolve a participação do poder público na criação de políticas de incentivo, mas a gente quer começar tentando incentivar aquelas pessoas que adiam a prática de atividades físicas de forma regular e falando um pouquinho também sobre o papel de cada um e cada uma no início dessa possibilidade, né, no start, no começo, né? Você poderia explicar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, por que a atividade física traz tantos benefícios, desde a queda da ansiedade, o combate à depressão, até a prevenção de doenças cardiovasculares? Como é que uma prática pode estar influenciando todo o conjunto do nosso físico? Faz sentido isso, Fábio? Para muita gente é difícil até digerir essa informação, mas realmente a atividade física está conectada ao bem-estar do nosso corpo como um todo, da mente a todo o resto? Sim, Nara, era isso que eu ia dizer, corpo e mente, né? Além disso, vou só destacar assim, o benefício de outras ordens, como a socialização, como a formação de vínculos. Então, tudo que acontece para dentro e para fora do nosso corpo, as práticas corporais e atividades físicas têm muita possibilidade de trazer esses benefícios, né? Do ponto de vista de mecanismo biológico, assim, você é muito sucinto, a gente tem evidências aí desde a década de 50 do século passado, começou com as doenças cardiovasculares e foram avançando, né? Eu trabalho nos últimos anos mais especificamente com a prevenção e controle do câncer, então nos últimos 20 anos tem bastante coisa também sobre esse tema. Enfim, a gente pode dizer que essas práticas vão trazer benefícios para uma miríade de condições de saúde, né? Dessas mais prevalentes, por exemplo, como o câncer e a doença cardiovascular, até outras ligadas, por exemplo, à saúde mental. Então, tem muito benefício. Um ponto que eu acho bem importante em dialogar com a sua fala, Nara, é em relação à recomendação, né? De fato, existe uma recomendação de 150 minutos por semana, na intensidade moderada, que daria em torno de 30 minutos nos dias da semana, por exemplo, de segunda a sexta. Mas é muito importante relativizar isso, porque a gente também já tem evidência de benefícios muito antes dessa duração e intensidade. Então, se você consegue fazer hoje 50 minutos por semana, vai trazer benefício. Eventualmente, conseguindo aumentar, e a gente quer que aumente, o SUS está aí para poder te apoiar em relação a isso, trazer mais benefícios. Então, assim, esse dado, dessa recomendação de 150 minutos é muito importante, por exemplo, para a vigilância epidemiológica no Brasil, para a gente saber que metade da população brasileira é fisicamente inativa e, a partir daí, pensar em políticas públicas, em formular, implementar, monitorar e avaliar para ver se está dando certo e, eventualmente, reformular ou fortalecê-las. Esse dado é impressionante, né? Metade da população brasileira ainda está naquela condição de população inativa, que não pratica atividades físicas. Eu vou trazer para a nossa conversa agora, Fábio, uma dúvida que sempre foi minha e eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo também tem essa dúvida. Mas eu queria entender, dá para a gente contabilizar nessa recomendação da OMS, por exemplo, aquela caminhadinha de 2 quilômetros até o transporte público, ou atividades laborais, atividades de trabalho que exijam um pouquinho mais do corpo? Então, olha, eu não consigo ir para a academia todos os dias, mas eu trabalho com uma exigência bastante grande do meu físico e faço exercício no meu trabalho. Ou precisa ter o foco, precisa ter a fixação do nosso cérebro de que aquilo é uma atividade que está sendo feita, direcionada para a saúde. Dá para a gente contabilizar o cotidiano, até para a gente entender melhor o que é ser sedentário e o que não é? Ah, legal você tocar nesse ponto, Nara. Vou abordar de duas formas, tá? A primeira delas é dizer que o contexto importa. O que eu quero dizer com isso? A gente, no estudo da promoção das práticas corporais e atividades físicas, a dividiu em 4 domínios, tá? Então, do lazer, né, o do trabalho laboral, das atividades domésticas e do deslocamento. O que a gente sabe por meio da literatura científica é que a atividade física no domínio do lazer, tá, é a que mais traz benefícios. A premissa desse domínio, desse contexto, é que as pessoas fazem por escolha. Então, é aquela que a pessoa gosta de fazer ou que não gostando muito, mas que se encaixa na sua rotina. É fácil para ela ter um polo do programa Academia da Saúde perto de casa do trabalho, ela consegue encaixar na sua rotina e faz, traz benefícios. Os demais domínios ou contextos, a literatura tem apontado que pode não haver benefício e até malefício. Então, assim, aí eu vou trazer até um dado que é um pouco mais preocupante do que eu te falei, é que no Brasil,
um terço da população, então em torno de 33%, 35%, a depender da pesquisa, é fisicamente ativa no lazer, que é o nosso objetivo que a gente deve perseguir nas políticas públicas. Então, o quadro ainda é um pouco mais preocupante, apesar de essas mesmas pesquisas, como a PNS, né, a Pesquisa Nacional de Saúde, o Vigitel, têm mostrado uma evolução ao longo dos anos. Então, tem uma boa notícia, mas a gente precisa avançar ainda mais. Uma outra questão bem importante para pensar nesse tema é pensar nas iniquidades que existem. Por exemplo, a gente sabe no Brasil que as mulheres são menos fisicamente ativas, né, ou são fisicamente inativas no lazer e mais fisicamente ativas na tarefa doméstica. Então, eu não quero fazer uma política pública para poder fazer com que as mulheres sejam mais fisicamente ativas na tarefa doméstica. Eu quero pensar numa coisa mais geral, que aí foge ao escopo, né, das práticas corporais de atividade física e saúde, uma coisa mais geral das desigualdades estruturais. Então, uma política pública que consiga dividir melhor o trabalho doméstico, por exemplo, para que as mulheres tenham mais tempo para fazer aquela atividade física no lazer. Então, tem essas duas perspectivas, né? Respondendo diretamente a uma fala sua, aqueles 2 quilômetros para o trabalho contam. Então, assim, inclusive para a recomendação da OMS, ela junta os 4 domínios. Então, a gente tem um desafio aí de conseguir cada vez mais ampliar o acesso à atividade física de lazer, então aquela modalidade, aquele tipo, aquela duração que as pessoas gostam, que se encaixa na rotina, e menos, por exemplo, atividade física laboral, né? Então, isso também é necessário para a vida em sociedade, mas que essa pessoa também tenha tempo para fazer atividade física de lazer, talvez até um relaxamento, um alongamento, caso seja a sua rotina de trabalho seja muito extenuante, por exemplo. E mais uma vez a gente dialoga aqui no Repórter SUS com a percepção de que cada vez mais a nossa sociedade tem como pauta primordial no que diz respeito à saúde do trabalhador e da trabalhadora o bem-estar. Que o Fábio falou, aquela caminhadinha de 20 minutos, 5, 10, até o ponto de ônibus, até a estação do metrô, até o local de trabalho, até vale. Mas será que ela vai ter o componente da saúde mental tão importante que a atividade de lazer nos proporciona? Será que ela vai ajudar a nossa saúde mental a estar em dia, assim como a saúde do resto do corpo? Então, vale colocar também esse elemento nessa equação. Falando do nosso Sistema Único de Saúde, Fábio, uma das estratégias do SUS para a promoção da atividade física é o programa Academia da Saúde. Em que medida ele chegou a ser implementado e quais são os desafios para que isso aconteça efetivamente no território nacional? A gente não está falando aqui ou ali, acho que o Brasil inteiro precisa se beneficiar de uma política dessa, né? Correto, Nara. Atualmente, as 3 principais formas de promoção dessas práticas no SUS, além da Academia da Saúde, tem o IAF, né, que é o Incentivo Federal para a Promoção da Atividade Física na Atenção Primária, e as equipes multiprofissionais, nas quais o profissional de educação física pode estar incluído. Mas só fazer um parênteses aqui, assim, prática corporal de atividade física é para estar no processo de cuidados de qualquer profissional de saúde. Aí eu não estou falando de prestação de exercício, que é uma coisa privativa, isso é uma outra coisa. Mas acompanhar, estimular, colocar numa consulta de um nutricionista, de um profissional da medicina, da enfermagem, perguntar, né? Inclusive tem instrumentos para isso, estão disponíveis, perguntar o que que faz, perguntar o que que gosta, estimular, tentar identificar no território qual é a oferta que tem. Às vezes não é no SUS, mas é no esporte e lazer, na educação, na assistência social. Para sua condição de saúde, que é uma doença crônica, se você se movimentar mais um pouco, isso vai te ajudar. Enfim, então esse é o papel de todo profissional de saúde, né? Em relação à Academia da Saúde, é um programa mais longevo que a gente tem no SUS desde 2011, né? Está indo para 14 anos. Nesse tempo ocorreram algumas avaliações, que ele tem desafios, né? Ele é muito importante, mas a gente tem uma publicação aí recente com um conjunto de colegas mostrando que tem um desafio que a gente tem em torno de 3 mil polos construídos. Polos é a unidade do programa Academia da Saúde, né? Que ele partiu dessa necessidade de ter uma unidade específica. Contudo, em torno de 1.600 credenciados pelo Ministério da Saúde para receber custeio. A gente sabe que o financiamento do SUS é tripartite, não é só o federal do Ministério da Saúde, mas também sabe que quanto maior a indução do governo federal, maior a possibilidade de municípios executarem esses programas. Isso acontece porque lá em 2013, 2014, teve uma interpretação do Congresso Nacional, do TCU, né, então dos órgãos de controle, de que o financiamento da Academia da Saúde não poderia contar no piso da saúde, porque supostamente ele estaria mais relacionado aos determinantes sociais. Então, se em 2014 isso fez sentido, né, à luz da Lei Complementar 141, hoje em dia, né, 14 anos depois, é necessário reformular isso, porque a gente sabe que prática corporal de atividade física é muito importante para a saúde, para a prevenção, para
a promoção da saúde para o cuidado. Então, esse é um debate muito importante a ser feito, porque a gente tem esse gap entre o número de polos credenciados, né, e construídos, né, em desfavor do avanço, da expansão da academia da saúde por conta disso. Então, essas são umas coisas para mim que está na ordem do dia, né? A gente espera que o Ministério da Saúde esteja olhando por isso. E até para isso também, não sei se a gente vai abordar isso mais na frente, tem uma proposta de criação de uma política nacional de prática corporal de atividade física para tentar atender a essa questão, entre outros, né? Vamos falar um pouquinho sobre a política, sim, é muito importante a gente trazer esse tema, ela é uma forma de fortalecimento da promoção da atividade física por meio do SUS, como o Fábio trouxe, a Política Nacional de Práticas Corporais e Atividades Físicas no Sistema Único de Saúde. Em que fase de elaboração essa política se encontra e qual é a importância de uma política voltada somente para esse setor, Fábio? Acho que assim, a gente está num passo anterior à criação dela, né? A gente está num processo de mobilização, diferentes instituições e atores, né, institucionais, sociais e pesquisadores do campo têm defendido esse pleito, né? A gente conseguiu apresentar no Conselho Nacional de Saúde em agosto de 2024, né? Então o CNS apoiou esse debate. Em setembro de 2024, a gente fez uma reunião no Ministério da Saúde, lá na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, na qual ficou combinado, né, a criação de um grupo de trabalho, né, ou de um comitê para poder olhar isso, e desde então a gente não conseguiu efetivar isso. Estava previsto para agora março, mas ocorreu a transição no Ministério, então a gente está esperando retomar essa agenda assim que acalmarem as coisas por lá, no sentido dos novos, né, dirigentes, enfim. Então tem toda uma mobilização com abaixo-assinado, com diferentes instituições se movimentando. A gente acredita muito no potencial dessa política, deixando muito claro desde já que assim, ela não é mais ou menos importante que uma PNPS, por exemplo, que é a Política de Promoção da Saúde. Ter uma política específica, ter uma política geral, a ideia de convergência, assim como existe a política de alimentação e nutrição, das práticas integrativas e complementares. Então, dessa forma, assim, para deixar muito claro que a PNPS e continuará sendo importante para esse campo. Mas a gente entende que 30 anos no SUS, né, 20 anos de apoio do governo federal, requer um olhar para essa especificidade, por exemplo, com metas, com planejamento, com financiamento mais robusto, enfim. Então, a gente entende que é um momento de debater a política e, eventualmente, né, na gestão tripartite do SUS, Ministério, CONAS e CONASEM, a gente vê qual é a melhor forma de chegar a um denominador comum. O que precisaria, então, imagino eu, é um debate público sobre o tema, de repente até com uma consulta pública, mas para que isso aconteça, a gente precisa daquele passo inicial institucional por parte do Ministério da Saúde, em diálogo, claro, com as instituições que fornecem dados e debates para a criação das políticas de saúde no país. É por aí, Fábio? Exatamente, Nara. E assim, desde já reconheço que o Ministério da Saúde tem dado ouvidos ao pleito, né? Tem, ao seu modo e ao seu tempo, dado respostas. Certamente quem está, assim como eu, né, por ser super interessado pelo tema, as instituições, gostaria de ser um pouco mais veloz, mas a gente entende perfeitamente esse tempo da política pública, mas também entende que é nosso papel estar ali pleiteando, pedindo, tentando colocar na ordem do dia lá do Ministério, na nova gestão do ministro Padilha. Enfim, então seguimos nesse passo, reconhecendo que o Ministério da Saúde tem dado alguma atenção e tentando ter um pouco mais de atenção. Olha, eu vou, como dizem os jovens, vou ser poucas ideias, viu, Fábio? Porque é o seguinte, a gente entende, obviamente, o tempo da política pública, mas com o avanço das pesquisas e dos estudos, que cada vez comprovam mais que a atividade física é essencial para a manutenção da saúde, e digo mais, para a economia do nosso Sistema Único de Saúde, porque se você previne uma doença com atividade física, você evita o gasto com essa doença lá na frente, e evita também o gasto social, o gasto psicológico, o sofrimento das famílias. Então, é claro que a gente sabe que as políticas públicas demoram, nós viemos de uma fase de muito ataque às políticas públicas aqui no Brasil, desfinanciamento ainda maior, mas não dá para esperar, não, essa janela tem que ser agora, se não for agora, vai ser quando? A gente está conversando sobre esse assunto aqui, Fábio, e falando muito também de um mundo ideal, aliás, do que prevê a criação do nosso Sistema Único de Saúde lá na década de 1990, uma saúde integral, que olhe o ser humano como um todo, não olhe só para a doença, e que seja também universal, que seja para todos. Então, a gente tem vários obstáculos para vencer no que diz
respeito a uma política dessa natureza no nosso país, né? Um deles é a desigualdade, por exemplo. O outro também é uma percepção muito individualista que a gente tem da prática da atividade física, ainda mais hoje com as redes sociais, muitos influencers falando sobre corpo, pessoas indo para a academia e tratando desse tema de uma maneira muito mais individual do que coletiva. Eu imagino que no universo ideal, no nosso mundo ideal, no melhor cenário possível, não é só isso que a gente precise para conseguir fazer essa caminhada e chegar no ponto ideal, né, dessa jornada. Então, eu queria terminar a nossa conversa com uma reflexão sua e como uma pessoa especialista no tema, que milita pelo tema, né, que exige políticas pelo tema, qual é esse cenário ideal que o Brasil precisa chegar para que a prática da atividade física não seja uma prática destinada só a quem tem dinheiro, a quem tem acesso, e não seja uma prática vista só como algo individual, mas também uma prática vista como uma necessidade coletiva de desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. Muito legal, Nara. Eu acho que é isso, é pensar essas práticas para além de benefícios imediatos, para além da estética, que também a gente precisa dialogar com isso é muito bem-vindo, não tem problema nenhum. Por exemplo, essas práticas estão relacionadas à prevenção do excesso de peso, né, da obesidade, então isso é muito bem-vindo. Eventualmente, mudanças na forma corporal são muito bem-vindas, mas essa não pode ser a finalidade única, pelo menos não para todos. Uma outra coisa que a gente tem discutido bastante, que eu defendo, é assim, a gente não pode ficar repetindo o discurso, né, que a gente já faz há 30 anos, de que só relação à atividade física e doença. Isso é importante, tem que estar no nosso discurso também, mas a gente precisa levar para as pessoas a mensagem de que pode ser aquele momento prazeroso, pode ser aquele momento do dia que ela bota um fonezinho, né, ou em coletivo conversando, para poder meio que ter aquele momento também vou chamar de descanso não físico, né, momento de descanso mental. Então é aquele momento que se reunindo com algumas pessoas ou sozinho num fone, é um momento de fruição, de alegria, né, de diversão, mesmo que saia cansado, mesmo que saia suado, enfim. Então isso é muito importante, né? O SUS tem oferta, né, naqueles programas que eu falei, muitos municípios do Brasil, né, ainda precisa expandir muito, em especial na região norte, mas tem muita possibilidade das pessoas serem acolhidas por serviços de saúde do SUS, com profissionais de educação física ou não, para que possam realizar a sua prática, né? Então, acho que a mensagem que eu deixo é essa, assim, se sinta acolhido, se sinta convidado a participar dessas iniciativas do SUS. Se no seu município não tiver essas iniciativas do SUS, procure contato na Secretaria de Saúde e no Conselho Municipal de Saúde para avaliar, para ver o que é possível fazer, mas lembrando que essas práticas são necessariamente intersetoriais, então outros setores como esporte e lazer, como educação, também podem ter essa oferta. E aí pensar nisso, acho que fruição, diversão, encontro, e aí isso vai trazer benefícios de ordem biológica que vai cursar com prevenção de doenças, mas para muitas pessoas falar que ela vai prevenir, que vai reduzir X% do risco A, B ou C daqui a 20 anos, pode não dialogar. Para algumas pessoas, talvez sim. Então a gente precisa ampliar o nosso discurso para pensar em diversas possibilidades que o movimento corporal pode dar à saúde. Beleza, muito obrigada, Fábio. A conversa que a gente teve com o Fábio traz vários elementos que são muito presentes aqui no Repórter SUS, mas o principal deles é como o cuidado com a saúde, na saúde pública, precisa ser diversificado. Vocês notem que o Fábio falou que muita gente que pode procurar uma atividade física por meio do Sistema Único de Saúde no seu município pode achar essa atividade de graça, com apoio das políticas públicas na área da educação, na área do esporte e do lazer. Então, novamente, todos os setores de construção de políticas públicas do nosso país dialogam para a construção da saúde pública. E se você procurar no site do Ministério da Saúde, ele tem uma listagem de práticas no Sistema Único de Saúde para reduzir o comportamento sedentário. A gente traz algumas delas para você aqui no Repórter SUS. Hoje, o Brasil conta com o Guia da Atividade Física para a População Brasileira, que foi publicado em 2021 e é um material que traz recomendações e informações do Ministério da Saúde sobre atividade física. É um conteúdo que incentiva a prática de exercícios e explica
que quanto mais rápido você começar, mais benefícios para a sua saúde você vai ter por causa da prática de exercícios físicos. Dá para acessar esse guia pela internet, é só você digitar no mecanismo de busca Guia da Atividade Física para a População Brasileira. A gente tem também o programa Academia da Saúde, que o Fábio já trouxe aqui para a gente, que é um programa que traz uma estratégia de promoção à saúde, produção do cuidado, de modos de vida saudáveis para a população e que faz parte da rede de atenção à saúde do SUS. Temos também incentivos financeiros de custeio à atividade física para implementação de ações e de atividades físicas na atenção primária. Ele foi instituído pelo Ministério da Saúde e o objetivo é ofertar ações de atividades físicas na atenção primária do SUS. O programa Saúde na Escola também pode ser um ótimo meio de acessar as práticas de atividade física. Ele tem como finalidade contribuir para a formação integral de estudantes da rede pública, da educação básica, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. E é claro que a atividade física está nessa lista. E o SUS conta com equipes multiprofissionais na formação da porta de entrada do nosso SUS, que são compostas por profissionais de diferentes áreas, inclusive a educação física em algumas regiões do nosso país, e podem trazer também recomendações e orientações para a nossa população a respeito desse tema. O SUS tem bastante coisa para oferecer no que diz respeito à atividade física, mas é claro, a gente esbarra nos problemas de desfinanciamento e de estrutura, nas questões estruturais que o nosso Sistema Único de Saúde enfrenta no cotidiano. Portanto, a cobrança, a participação popular e mais investimento é sempre essencial por parte de estados, municípios e da federação. É isso que o Sistema Único de Saúde é desde a concepção e a gente precisa colocar isso em prática cada dia mais. Fábio Carvalho, obrigada demais pela participação aqui no Repórter SUS. A gente espera que muita gente saia dessa conversa com mais vontade de fazer exercício físico e a gente espera também que o nosso sistema mude para que os trabalhadores e as trabalhadoras possam ter tempo para si e possam implementar atividade física no seu cotidiano. Não é só uma questão individual, gente, é social também. Valeu, Fábio. Obrigado. O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Para saber mais, acesse os nossos sites brasildefato.com.br e psjv.fiocruz.br. A gente agradece muito também a você, aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que ficaram conosco até aqui. Apresentação Nara Lacerda, na Fiocruz a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato de Letícia Holanda. Muito obrigada a todos e até a próxima. Semana que vem tem mais Repórter SUS. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde fala em 150 minutos por semana, mas aqui ela está falando de um ideal mínimo para a sua semana. Se você tiver condições, o melhor é você chegar a 300 minutos de práticas de exercício físico por semana.